Olá galera, sou Kaique da Lapoli e esse é o programa Tabelinha com Kaique do blog Futebol Arte. O papo hoje é com o colunista da Jovem Pan e criador do site Vaziapédia, o pesquisador e jornalista Diego Vinhas. Muito obrigado, Diego, por nos receber. E para começar, queria que você falasse como começou sua paixão por futebol, em especial por futebol de várzea. Bom, olá pessoal, é um prazer participar aqui do blog, do programa. Do futebol, minha paixão veio desde criança. Eu me lembro que eu jogava futebol, ainda gosto de futebol de botão, né? Eu tenho um campo de futebol de botão, é um quadro na sala da minha casa. E eu narrava os jogos de futebol de botão, eu imitava dois narradores, assim, eu fazia uma mistura de Silvio Luiz com José Silvério, na época era da Jovem Pan. Eu escutava os jogos do Corinthians, que é meu clube do coração, na Jovem Pan. Então, quando eu jogava no Pacaembu é onde eu escutava. Então eu narrava os jogos de futebol de botão, às vezes fazia campeonato, jogava até sozinho, era uma loucura, cara. E fazia a narração. E aí tinha álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro, desde muito pequeno, álbum de figurinha do Corinthians. Então eu sempre gostei de futebol. E a grande Copa do Mundo da minha vida foi a que eu lembro perfeitamente, que é de 94, que a gente ganhou. Então eu lembro, sei lá, de todos os resultados, eu lembro se bobear de todos os autores dos gols do Brasil, eu lembro muito, é uma Copa que me marcou muito. Então o futebol vem de infância, né? O meu pai me influenciou, mas foi a paixão pelo futebol nata mesmo, de muitos brasileiros. O futebol de várzea ele veio tarde na minha vida, né? Comecei a me apaixonar pelo futebol de várzea e juntamente no jornalismo, por causa do jornalismo, na época do meu TCC. Meu TCC na faculdade, que eu me formei em 2007, foi um documentário, um curta-metragem sobre futebol amador. E ali eu vi que havia uma possibilidade havia um campo a ser explorado no futebol de várzea dentro do jornalismo. Então eu comecei a gostar por esse viés, e aí eu comecei a me apaixonar. Me apaixonei, aí eu comecei a tentar resgatar por que eu me apaixonei tanto por isso. Aí eu resgatei lá da minha infância, que eu tinha... eu visitava meu tio em Arthur Alvim, eu sou de Santo Amaro, Zona Sul, visitava meu tio em Arthur Alvim, e lá eu sempre ia num campeonato de balão. E esse campeonato de balão acontecia num campo de várzea. Então antes do festival de balão, a gente ficava lá batendo bola, no campo de terra. Então é a minha primeira lembrança, muito pititico, que eu tenho de um campo de várzea. Outra vez que eu morei em Pirituba, eu morei pouco tempo em Pirituba, só 6 meses. E meus amigos me chamaram: Diego, vamos jogar lá no campo do Buracanã. Buracanã. Eu, que campo que é esse, cara? Era um campo que tinha, eu ia pra minha mãe na padaria todo dia e nunca tinha visto aquele campo. Porque eu não tinha tido a brilhante ideia de, na calçada, esticar o meu pescoço e ver que ali embaixo de fato tinha um campo de futebol de várzea. Não sabia mesmo, nunca tinha visto. Então eu jogava naquele campo porque era místico, pelo nome e pela localização dele já era muito louco, né? Era rodeado de casas de alvenaria. Então eu acho que a paixão do futebol de várzea, eu comecei a lembrar por que eu me interessei tanto. Será que foi só por causa do jornalismo? Não. Eu tive algumas referências lá na minha infância que já me fizeram despertar alguma paixão pelo futebol amador. E aí depois com o jornalismo, com a pesquisa, eu só consolidei essa paixão pela várzea mesmo. Você disse que torce pro Corinthians, né? Você costuma ir a jogos profissionais também? Eu fui muito, porque eu trabalhei também bastante com jornalismo profissional, com radiojornalismo, e não só pelo trabalho, mas como torcedor eu fui a jogos. Não tenho uma longa história de torcedor em estádio, mas gosto e sempre que dá eu vou, mas não sou muito frequente não, mas não tenho nada contra, gosto muito, acho muito legal. O que é futebol arte pra você? Cara, futebol arte, pra mim, é o futebol menos burocrático, é bola na rede, é o que acho que o Dadá Maravilha falava, não existe gol feio, cara. Feio é você não marcar gol. É isso, pra mim futebol arte é gritar gol, cara. Se foi bonito, se foi feio, eu só não gosto do futebol burocrático. Futebol defensivo, 0-0. Eu gosto da catimba argentina, acho um barato. Acho que o Corinthians fez isso na final da Libertadores, por exemplo. Conseguiu catimbar os argentinos. Isso é futebol. Eu não acho que
provocação eu acho que tem que sair do futebol, eu acho que é diferente, eu não consigo, a catimba é uma coisa, uma característica do futebol, faz parte daquela questão da malandragem, faz parte do futebol, a provocação não é legal, o que aconteceu com a Aranha, recentemente, o racismo, é um assunto muito pertinente ultimamente no futebol. Mas futebol arte é o que não é burocrático, é bola na rede, acho que isso pra mim é futebol arte. Se deu chapéu ou não, importa é ver o placar mexendo ali, que é o que mais interessa pro torcedor. O torcedor pode ter, cara, você pode ter 4 chapéus num jogo só, mas nada como a bola na rede, cara, nada como gritar gol. Qual a cena mais inusitada ou engraçada que você já presenciou nos jogos da Várzea? A Várzea proporciona pra gente muitas histórias e cenas pitorescas, assim. Mas eu acho que tem uma história emblemática do futebol de Várzea, que essa eu escutei falar, vale? É assim, eles foram jogar num campo no Internacional do Moinho Velho, fica na região do Sacomã, perto de Heliópolis. Esse campo existe até hoje. E esse meu amigo, esse meu conhecido, que é presidente de um time da Zona Sul, o nome dele é Júlio, contou que foi lá jogar uma partida, um amistoso, enfim. E aí não tinha vestiário para se trocar, então eles trocaram debaixo de uma árvore. E as árvores aí ainda eram, essas árvores nessa época eram bebês, então, eram árvores pequenas. E ele tinha acabado de ganhar um relógio lindo do pai. E aí ele foi entrar em campo, os amigos dele falaram: não, Júlio, pendura o seu relógio aí na árvore, né? Você vai entrar de relógio no campo? Aí ele pendurou, ele ficou com um pouco de medo, mas pendurou. Aí no intervalo do jogo saiu uma briga louca, e ele era medroso, e saiu correndo, e pernas pra que te quer, assim, né? E aí ele lembrou do relógio. Putz, o relógio, eu vou voltar. Não, que você tá maluco? Não, eu vou voltar. Aí ele não voltou. Enfim, perdeu o relógio do pai. Passaram, sei lá, 5, 10 anos, eles voltaram naquele campo. Aí as árvores já não eram tão pequenas, já eram coqueirão, já eram grandes. Aí ele contou que ele viu um negócio brilhando lá. Falei: não é possível, cara. Não é possível que é meu relógio. Ô, moleque, sobe ali, pega aquele negócio, vê se é meu relógio. Aí o moleque trouxe, era o relógio dele. E não era só o relógio dele, como estava acertado com o horário de verão. Não vou acreditar, não, mas são as histórias. É uma das histórias que eu escutei na Várzea, cara. Essa é uma história épica. E quais são as maiores dificuldades que o futebol de Várzea enfrenta? Olha, o futebol de Várzea enfrenta atualmente um cenário duplo na minha visão. Um é o futebol de Várzea chamado como profissionalizado, que é oriundo dessa nova Copa Kaiser, né, que acabou, na verdade, recentemente, mas de uns 2004, de uns 10 anos pra cá. Pode falar Copa Kaiser? Pode. De uns 10 anos pra cá, e uma outra nata da Várzea, que ainda sofre algumas dificuldades de financiamento, de grana e tal. O que eu acho dessa divisão que eu identifico? O futebol de Várzea profissionalizado, eu acredito que perde um pouco da essência do futebol de Várzea, porque boa parte, ou a maioria, ou todos os jogadores não fazem parte, na maioria das vezes, do bairro. Então eles investem com grana, então chamam os melhores jogadores da cidade, não necessariamente são aqueles que têm identidade com o bairro e com o time. Então perde essa essência, né? A questão do sintético, por exemplo, eles fazem questão de ter sintético, eu não sei. Para mim, Várzea é terrão. O sintético, eu tenho uma frase que é muito, eu costumo falar aqui, para mim, futebol de Várzea é terrão. O resto é sintético. Quer dizer, o resto é artificial para mim. Não tem aquela coisa do campo irregular, que você precisa ter o improviso, que acho que é daí que nasceu o futebol brasileiro e tal, enfim. E esse pode atender. Por outro lado, tem os times mais tradicionais. Vou dar um exemplo aqui, a Anhanguera da Barra Funda, embora o campo lá já é sintético, o Cruz da Esperança, são times que mantêm tradição. Não é normal você ver esses times em grandes campeonatos, eles mantêm uma programação mais familiar e mais local de futebol de várzea. Parece que é um futebol de várzea um pouco mais selecionado, mais intimista. Não necessariamente eles têm uma torcida menor, às vezes tem torcida também, mas é um outro cenário de futebol de várzea. Parece que eles não fazem questão de se inserirem
nesse neo-futebol de várzea, que o futebol de várzea é profissionalizado, com uniformes de tecido de última geração, com patrocinador, com, enfim, chuteira, tudo colorido. Não, eles não fazem questão disso. Eles preferem se manter nesse cenário mais tradicional da várzea, e aí dá-se esses dois cenários atualmente aqui em São Paulo, pelo menos do futebol, esse profissionalizado e o mais tradicional. Então os dois têm suas dificuldades, mas eu fico com o mais tradicional. Você tocou em um assunto que foi a questão do racismo sofrido pelo Aranha. No futebol da várzea também existe esse racismo, seja entre os jogadores ou entre as torcidas que se envolvem. Existe? Queria que você contasse um pouco a história disso. Olha, Kaique, tem duas situações uma que eu presenciei e uma que eu entrevistei, um árbitro negro, um grande árbitro da várzea. Ele não só porque ele é muito alto, mas porque ele é muito conhecido. Ele apita até hoje, ele já é bem veterano. Que um negro chamou ele de macaco, um torcedor negro chamou ele de macaco, e ele falou: olha, Diego, podem xingar o que for dentro do campo, quando eu estou em campo arbitrando, podem xingar minha mãe, mas quando falam macaco na torcida, pior do que me chamar de macaco é quando olha um negro. Ele falou que ele fica inconformado, ele falou que ofende muito. Então, quer dizer, existe. Como que isso acontece como que isso acontece na prática, Kaique? Eu não sei te falar o que acontece lá, né? Não existe grandes penas, né? Aconteceu na Copa Kaiser Brasil um caso de racismo, se eu não me engano, do Ajax, quando foi para o sul do Brasil, teve um negócio de racismo lá. Eu não sei te dar detalhes, mas esse acho que foi um dos pouquíssimos casos que tiveram punição. O time que acusou foi punido, foi expulso da Copa Kaiser, não participou da última edição da Copa Kaiser Brasil, se eu não me engano, se você puder levantar essa informação melhor, mas teve esse caso também que ficou famoso. Eu falei 2, mas são 3. O outro é um de preconceito. Era 2008 ou 2007, eu estava num campeonato de futebol de várzea feminino, um dos poucos que eu vi pessoalmente, e uma jogadora foi fortemente xingada de macho, de homenzinho, porque ela ela se vestia, tinha um cabelo curto, tinha um jeito de andar masculino, enfim, até aí tudo bem, a pessoa faz o que ela quiser da vida. E aí a torcida começou a hostilizar fortemente. Aquilo ali, eu tive a oportunidade de conversar com ela depois, eu senti que ela ficou bem abalada. Era a única coisa que abalava um pouco ela, assim. Embora ela dissesse que estava acostumada a ouvir, ela falou que foram as 2 vezes que eu vi isso acontecer. Acontece, cara, infelizmente acontece. E para finalizar, eu gostaria que você relembrasse algum jogo decisivo ou emocionante que você tenha assistido, presenciado na várzea. Cara, deixa eu lembrar. Bom, teve um jogo muito legal que foi a final da Copa Kaiser entre a Ajax da Vila Rica e o Turma do Bafô. O Turma do Bafô, do Jardim Clímax, Zona Sul. Não só por ser no Pacaembu, né? Porque teoricamente o Pacaembu não representa o futebol de várzea, não é um campo de terra, é um campo municipal. Mas eu nunca esqueço da imagem que eu vi, assim, cara. Até tirei uma foto. No Museu do Futebol tem uma passarela que dá de frente para a Praça Charles Miller. Você tem visão. Eu fui lá em cima e vi de um lado uma fila de camisetas amarelas do Ajax e do outro lado, do mesmo lado, assim, 2 filas diferentes, mas do mesmo lado do estádio, uma fila de camisetas azuis do Turma do Bafô. Eu fiquei me perguntando, cara, quando que no futebol profissional uma cena dessa seria possível de ver sem que houvesse briga e pancadaria? Eles estavam na mesma Praça Charles Miller, só estavam entrando em portões em lados diferentes. Eles estavam entrando pelo mesmo portão principal em lados diferentes. Então aquela cena pra mim foi muito emblemática. Todos os jogos, pra quem gosta de futebol e pra quem nunca foi a um jogo de futebol de várzea, eu sempre tenho essa mesma visão. Eu vou nos campos e vejo as 2 torcidas juntas ou próximas, torcendo minimamente pacífico. É impressionante, é algo assim. Hoje, você não pode passar com a camiseta do Corinthians no meio do Palmeiras, você não pode passar, porque você pode sofrer muitos danos. Na várzea não. Na várzea, se você vai com a camiseta... Na várzea é comum você ir com a camiseta do seu time para uma outra sede. Parece que você representa o seu bairro.
existe um respeito entre as agremiações muitíssimo maior que o profissional. Então esse jogo ficou muito marcado porque essa cena para mim simbolizou uma teoria que eu tinha na minha cabeça de que as torcidas eram pacíficas. E essa cena me marcou muito. Foi em 2012, eu acho, ou 2013, por aí. Novamente, Diego, muito obrigado. O Tabelinha fica por aqui e volta no próximo dia 5.